E o que fazer quando o tema não é um problema social, quando é aquele tema genérico que fala positivamente de uma situação, ou os textos motivadores dão a entender que o tema é só algo positivo e você não sabe como fazer uma redação sem solucionar um problema no final, porque é o que a gente está acostumado e é o que geralmente vem nos concursos. Como veio no CBMPE, era um problema, obviamente, impactos do calor extremo, ficou fácil de falar. Mas e se o tema não vem nessa pegada? Se é um tema genérico que é mais algo positivo? Como veio o tema do terceiro simulado do Caveira que eu fiz ontem? Para quem fez o terceiro simulado do Caveira, sabe que foi um tema cabreiro, porque os textos motivadores dão a entender que é só algo positivo. E o que fazer, Everton? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como me adaptar a isso? Vem comigo para a tela do tablet que eu vou mostrar a redação que eu fiz com viés positivo sem ter que solucionar um problema no final. Chega. Tá aqui, ó, os textos motivadores, tema 3, vou direto pro tema, que diz assim: como a geração Z está moldando e ou sendo moldada pelo mercado de trabalho atual. É um tema no estilo pergunta, né? Aquele tema que muita gente tem medo, porque é para responder uma pergunta, e eu sempre falei lá no curso de Redação Sem Segredo, que não, você não precisa responder a pergunta, e não é para responder uma pergunta, você vai discorrer sobre aquilo tudo lá. Sendo que nos textos motivadores deixa claro que a taxa de desemprego, ó, como tá dizendo aqui, ó, a taxa de desemprego entre a população de 18 a 24 anos caiu para 16% no trimestre de 2023, no terceiro trimestre. Era de 16,6%, né? Ou seja, caiu 0,6%. Dá para interpretar isso. E ao longo dos textos motivadores, vou deixar aqui para vocês, caso queira ler, dá uma pausada aí no vídeo, você vai ver que é só positivo, só algo positivo para a geração Z, né? Eles falam mais da questão positiva do que de qualquer outra coisa. E, com base na reflexão promovida pelos textos acima elencados, e sem reproduzir o seu conteúdo, escreva um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 15, no máximo 20 linhas, que aborde a seguinte temática. Beleza, antes de começar esse texto, eu vou falar sobre a questão dos textos motivadores e da forma que eu uso os textos motivadores, né? Eu não reproduzo o conteúdo, eu apenas parafraseio no máximo ou interpreto algo que o texto me disse. E uso uma fonte, que é um dado. Às vezes, por exemplo, no texto eu usei o dado da Wonderman Thompson. Usei a meu favor esse dado que o texto motivador já usa também. O texto motivador pegou um fato e utilizou para ele, para motivar a gente. E esse dado eu utilizei de forma inteligente, jamais copiando o que estava aqui. Eu só aproveitei essa situação e usei também o dado do IBGE, mas não do jeito que está aqui. Eu interpretei e usei com outras palavras, certo? Sem, como diz aqui no comando, ó, reproduzir. Não reproduzi, eu apenas interpretei e utilizei ao meu favor uma informação que não é exclusivamente do simulado do Caveira dos textos motivadores. É uma informação geral que está a conhecimento de qualquer um na internet. Você pode pesquisar que você vai ver esse dado do IBGE. Apenas o texto motivador tomou para ele mesmo, certo? E eu não vou usar exatamente com as palavras do texto motivador, mas vamos lá para a redação. Vou ler ela todinha e depois eu vou comentar ponto a ponto com vocês. É indubitável que o mundo moderno é mantido pelo ciclo do consumismo, o qual remonta à necessidade de atualização constante no mercado de trabalho. Tal fato reflete na introdução da geração Z a este, uma vez que a sua criatividade e a monopolização da internet implicam em adaptações nesse meio. Visto isso, é fulcral salientar a capacidade criativa da juventude como forte propulsor das modificações no âmbito trabalhista. Ainda, a modernização exige renovação e poder de influência para movimentar a máquina econômica, a qual é abastecida eficientemente pela nova geração, que traz as habilidades de criação e comunicação. Isso é firmado com o estudo da Wonder Thompson, ao evidenciar que os jovens na faixa etária dos 18 a 25 anos buscam alternativas para melhorar o mercado de trabalho utilizando justamente os atributos supracitados. E esses atributos eu não tirei do texto, foi eu que identifiquei a questão da criatividade. O texto fala um pouco da criatividade, da força criativa, e a questão da comunicação. O texto não fala nem de comunicação dessa forma, mas eu utilizei ao meu favor. Outro sim, é mister salientar que a internet se tornou majoritariamente necessária no que tange à manutenção das empresas. Visto isso, por terem mais familiaridade com essa ferramenta, os jovens detêm os atributos para serem o pivô dessa mudança. Com isso, comprova-se a razão pela qual a taxa de desemprego desse público caiu mais de 0,5% no terceiro trimestre do ano passado, conforme dados fornecidos pelo IBGE. O IBGE falou lá que caiu de 16,6% para 16%, caiu 0,6%. Eu falei o quê? Caiu mais de 0,5% segundo dados do IBGE.
Não reproduzi nada que estava lá no texto, eu só peguei um dado, um fato científico, indubitável, que inclusive o texto trouxe. Por fim, conclui-se que o dinamismo proporcionado pela juventude impera odiernamente. Olha essa conclusão. Destarte, com base em tudo que foi citado, são evidentes os impactos gerados pelos atributos desta no mercado de trabalho. Ademais, poder-se-á vivenciar metamorfoses socioeconômicas positivas através do auxílio dessa nova geração. Adiantando logo o eixo central do vídeo aqui, basicamente você só vai, ao invés de resolver um problema, você vai falar que foi positivo e dizer o porquê é positivo tudo aquilo que você falou. Você vai dizer, como eu falei aqui, ó, destarte com base em tudo que foi citado, ou seja, tudo que eu argumentei aqui, são evidentes os impactos gerados pelos atributos, que foi justamente o que eu me baseei, né, para fazer o texto, desta no mercado de trabalho. Vamos lá, remontando para o título aqui do tema. Eu escolhi 2 teses. Quais foram as 2 teses? Ó? Vou voltar aqui porque aqui tem o tema. Quais foram as 2 teses que eu escolhi? Simplesmente a criatividade, ó, da geração Z, que é o que ela tem de diferente, na minha visão, o que tem de diferente das gerações anteriores, é a criatividade dos jovens, e a monopolização da internet. Porque o que eu pensei, a geração Z está conseguindo entrar mais no mercado de trabalho porque a galera, pessoal de hoje, tem mais afinidade com a internet e as empresas, quase que unânime, todas as empresas que existem estão precisando da internet para movimentarem aí no mercado, para não ficarem mortas no mercado de trabalho. Tem que ter internet para divulgar os produtos em qualquer área que for, beleza? Então eu pensei nisso, eu pensei na monopolização da internet, né? Que a internet está tomando conta de tudo. E isso, consequentemente, ajuda com que a juventude tenha mais acesso a empregos, né, no geral, porque a juventude domina mais a internet. E a criatividade da juventude, como o texto já tinha falado, o texto chega a falar disso aqui, ó. De alguma forma, eu associo aqui, ó, adotando a criatividade e comunicação como ferramentas essenciais. E eu usei isso ao meu favor no texto. É claro que eu não parafraseei dessa forma. Eu falo assim, ó, traz as habilidades de comunicação, de criação e de comunicação. Não foi nem criatividade que eu usei. E isso é meio que indubitável, né? Meio que indubitável. Isso é firmado com o estudo da Warren Thompson, ao evidenciar que os jovens na faixa etária de 18 a 25 anos buscam alternativas para melhorar o mercado de trabalho. Eu vou grifar aqui de verde o que é meu argumento e o que eu peguei a favor do texto motivador para vocês terem uma noção. Meu argumento. Isso aqui é a argumentação retomando teses. Também é minha argumentação. Isso aqui foi o que pensei. E tome a argumentação. Aí agora eu venho utilizar de maneira estratégica, sem copiar exatamente o que está lá, parafraseando. Vou pegar outra cor, vou pegar amarelo, algo favorecido pelo texto motivador. Acho que só até aqui, na verdade. Era só até aqui. Aí esse utilizando não foi exatamente do texto motivador. Já foi mais uma sacada minha. Justamente dos atributos supracitados que eu utilizei. Apesar do texto motivador também falar algo parecido, eu, na verdade, nem li texto motivador para pensar nesses atributos. Eu sabia que a habilidade criativa dos jovens e a comunicação, a comunicatividade, no que tange ao modernismo, né, ao que o mundo moderno pede, é superior à da geração anterior. Isso é meio que evidenciado. E aí tem a questão do, mais uma vez, a argumentação, né? Retomo tese aqui. Tudo em verde é argumentação minha, o que veio na minha cabeça. Eu sei que o texto não é perfeito porque esse foi o texto que eu fiz na hora H, lá no simulado. Ó, pivô, foi tudo que eu utilizei, né? Aqui já não é bem repertório, porque eu também uso minhas palavras aqui ao meio de cada frase, mas aqui já é algo do IBGE, né? Eu já tirei do IBGE e usei com as minhas palavras, beleza? Para vocês verem aí, e no final eu simplesmente fechei o texto usando umas palavras bonitas, né? De maneira inteligente, né? Ó, conclui-se o quê? Conclusão: que o dinamismo proporcionado, dinamismo é dinâmica, né? Proporcionado pela juventude impera odiernamente, atualmente. Destarte, ó, com base em tudo que foi citado, são evidentes os impactos gerados pelos atributos, os atributos que eu falei, né, anteriormente, desta no mercado de trabalho. Desta o quê? Dessa geração, para não repetir geração o tempo todo. Ademais, poder-se-á vivenciar a metamorfose socioeconômica positivas através do auxílio dessa nova geração. É basicamente você pegar um modelo e, ao invés do que está negativo lá, substituir por positivo e falar bem. Se dá para falar bem. Não tem o que quebrar a cabeça. É só botar o lápis no papel e fazer. Se você fez 5 textos na sua vida toda, na redação, você fez 5 textos com temas negativos, você pega um tema que é positivo e não tentar fazer,
É claro que não vai sair nada, porque você vai ficar pensando, eu só fico com texto com tema negativo. Se vir um tema que fale positivamente de alguma coisa, eu não vou saber fazer. Então eu perco a prova. Não é assim, é só ter a habilidade da malandragem. Você com certeza é malandro para muita coisa na sua vida, porque não vai ser para fazer uma redação, entendeu? E eu vou mostrar para vocês agora o curso Redação Sem Segredo, um curso que você não pode perder e deixar de adquirir nessa reta final, porque tem muita coisa interessante, muito mais do que você viu nesse vídeo e no outro vídeo também com o tema do CBMPE, que eu falei. Vou deixar aqui, ó, no card para vocês, ou aqui em cima, em algum lugar aí, vai aparecer um negocinho, um cardzinho, que vai ter o vídeo de eu comentando a redação que eu fiz com o tema do CBMPE. E tá aqui, ó, tudo que você precisa saber sobre redação, nesse módulo Redação na Prática, ó, tem tudo e mais um pouco que você precisa saber. E nessa aula aqui eu faço uma redação do início ao fim, fazendo a redação mesmo. Tem 58 minutos, é o maior vídeo, porque o resto é tudo 10 ou 8 minutos, que eu sou direto ao ponto, eu falo pouco, mas entrego muito pra vocês. Mas esse vídeo ficou especialmente longo por conta disso, que eu faço uma redação do começo ao fim, apagando coisa, ajustando ideia pra ficar eu fazendo a redação com vocês, com o tema da PM Goiás, aquele tema lá de a internet é a necessidade do mundo contemporâneo, alguma coisa assim o tema. Vocês não podem perder isso aqui. E ó, interessante para vocês, tem os aspectos, né, eu detalhando cada aspecto do Instituto AOCP, e já tem 3 lá, ó, 3 correções que foram sorteadas. Esses vídeos são muito ricos, porque eu mostro erros. São correções de outras redações, de pessoas que foram sorteadas. Mas eu mostro erros que muita gente comete, que você não pode cometer na redação. Besteirinhas que se você ajustar já ganha 2, 3 pontos a mais. E 2, 3 pontos a mais pode diferenciar entre você ficar fora das vagas ou dentro das vagas. Não perde essa oportunidade, eu não perderia. E tá aqui, eu já tenho 3 correções, virão mais 3 aí, certo? E é isso. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Aproveitem esse conteúdo. Se for preciso, veja 2, 3 vezes esse vídeo, porque vai ajudar você nessa reta final. Tamo junto, é nóis, que Deus abençoe, pertenceremos.